Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon Magui. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor nos dá. Nos alegramos porque o nosso projeto de estudarmos toda a Bíblia segue com segurança. E estamos novamente estudando mais um livro importante do Antigo Testamento, especificamente as profecias de Abacuque. Nos alegramos também pelas correspondências que têm chegado até nós, dando-nos o retorno e testemunhando sobre o valor do nosso programa. Nós somos gratos pelo privilégio de podermos a cada dia compartilharmos com você a palavra de Deus. Hoje eu registro o e-mail que o Bispo Amaro nos enviou da cidade de Brejo Santo, no estado do Ceará. Foram essas as suas palavras. Saudações cristãs. Querido pastor Itamir Neves, venho agradecer por responder meu e-mail e dizer que podem contar com as minhas orações pela RTM. Ouvi falar pela primeira vez sobre esse lindo trabalho há 20 anos. Eu morava no sítio. Ainda era muito novo na fé. Meu saudoso pai comprou um toca-fitas e eu consegui ouvir a RTM à noite. Depois fui para o seminário, assumi a obra de Deus integralmente, vendo de perto os privilégios e responsabilidades de se atender ao episcopado. Nos momentos mais difíceis da minha vida ministerial, a rádio, que está com a força da palavra, me foi um alento de Deus. Por isso, a ouço ao meio-dia e depois das 21 horas e fico conectado até ao amanhecer. Um grande abraço a todos. Deus os abençoe. Querido irmão, querido amigo, querido colega, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas, tão encorajadoras. De fato, temos pedido a Deus use o que aqui tem sido transmitido para mudar o nosso caráter ao caráter do Senhor Jesus. Parabenizo muito a você pela confiança e pelo fato de ter entregue a sua vida para ser usado pelo Senhor. É isso mesmo. Ele quer que sejamos dispostos e mesmo que passemos por dificuldades, vale a pena servir ao Senhor. Mesmo que passemos por tribulações, temos certeza de que Ele está sempre conosco. É um privilégio estar nas mãos de Deus. Querido amigo, como gostaríamos de saber qual tem sido o valor do nosso programa, necessitamos que você faça também o que o Bispo Amaro fez. Escreva para nós. Compartilhe conosco, para que possamos adequar ainda mais o programa, para que ele seja um canal de bênção, um momento de edificação para a sua vida. E agora quero convidar a cada um de vocês, e você especialmente que está me ouvindo, a elevarmos as nossas vozes para falarmos com Deus. Vamos orar pedindo as bênçãos de Deus para o programa de hoje e para as nossas vidas. Pai querido, chegamos à Tua presença, agradecidos porque a Tua misericórdia dura para sempre e se renova constantemente sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque Tu ouves a nossa oração e te pedimos, atende à necessidade de cada um de nós que estamos sintonizados contigo nesse momento. Conceda também, Pai, ao Bispo Amaro, ser sempre usado pelo Senhor para a sua honra e para a sua glória. Conceda-nos agora a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Que o estudo de Abacuque seja abençoador para todos nós.
continua firmando os nossos passos para testemunharmos sempre do Senhor Jesus Cristo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Querido amigo, hoje iniciamos o nosso encontro com satisfação pela possibilidade de conhecermos e estudarmos mais um livro bíblico. Vamos estudar o livro do profeta Abacuque, um livro que nos traz mensagens plenamente aplicáveis aos nossos dias. Vamos conhecer hoje os aspectos introdutórios dessa profecia e assim teremos condições de entendermos melhor o texto bíblico. Como eu tenho mencionado nas introduções aos livros que estudamos, e isso eu vou repetir nos próximos livros, que serão livros bem rápidos, que demorarão 10 a 15 programas, conhecer o texto do livro, conhecer o contexto do livro, são dois elementos importantes. Conhecemos o texto do livro, está na palavra de Deus, mas conhecer o contexto é tremendamente importante. Por quê? Conhecendo o autor, os destinatários, a época, o local de onde e para onde foi escrito, qual é o tema do livro, qual é o seu propósito, qual é o seu esboço, enfim. Estudar esses aspectos todos são tremendamente importantes porque nos ajudam a entender melhor o texto que temos em nossas Bíblias. Para assim aproveitarmos melhor a mensagem de Deus, vale a pena sempre gastarmos um pouco de tempo para conhecer o contexto do livro que estaremos estudando. Nesse programa vamos dedicar a nossa atenção a esses aspectos, pois especificamente para esses pequenos livros do Antigo Testamento, profetas menores, pouco ensino, na verdade é isso que tem acontecido. Pouco ensino tem sido dado e esses pequenos livros são desconhecidos pela maioria dos cristãos. Então nós vamos estudar hoje esses aspectos introdutórios de Abacuque, porém antes de refletirmos sobre Abacuque, vamos relembrar algumas verdades importantes sobre o ministério profético do Antigo Testamento. Primeiramente, nós temos que relembrar o papel do profeta. Veja bem, o que poderia parecer um mero descuido da lei para um homem comum era visto como um horrendo desastre pelo profeta. Por quê? Porque eles eram homens sensíveis diante do pecado. O papel do profeta na sociedade hebraica não era somente ouvir a voz de Deus, como sentia no seu coração, mas era também mostrar às autoridades e ao povo o quanto estavam distantes da lei de Deus. Tal sentimento era consequência de um estreito relacionamento com Deus. Em virtude desse relacionamento com Deus e essa percepção da realidade, os profetas compreendiam melhor do que ninguém, na verdade, os propósitos de Deus para o seu povo, com quem tinha firmado uma aliança. Mas, infelizmente, esse povo sempre o desobedecia. Por isso, um segundo aspecto que devemos lembrar do ministério profético é a mensagem do profeta. Normalmente, a mensagem profética continha advertências aos que colocavam sua confiança em outras coisas e não em Deus. Tais como, por exemplo, a sabedoria humana, riqueza, autoconfiança, no poder de outras nações e ainda em outros deuses. Quando colocamos as nossas vidas, a nossa segurança, a nossa confiança nessas coisas, estamos desagradando a Deus. E aí, constantemente, o profeta desafiava essa falsa santidade do povo judeu e tentava desesperadamente encorajá-los a voltar a, com sinceridade, obedecer à lei. A mensagem visava o arrependimento, a volta para Deus, porque Deus é rico em perdoar. Mas um terceiro aspecto do ministério profético que precisamos lembrar
era a dedicação desses homens, a dedicação dos profetas. Querido amigo, os profetas eram homens totalmente dedicados a Deus. Detestavam o compromisso feito pela metade, não integral. Repudiavam a entrega parcial da vida a Deus. A fidelidade ao Senhor deveria ser total. Isso implicava neles mesmos se esforçarem para levar o povo a uma completa submissão a Deus. Os profetas não aceitavam uma sociedade injusta, mas lutavam pela manutenção dos princípios do Pacto do Sinai e, por ele, davam a própria vida. Condenavam especialmente a opressão social, ou seja, os profetas não admitiam que os mais ricos explorassem os que nada tinham, conforme Amós 4:1. Os profetas também pregavam contra a bajulação aos abastados, aos poderosos, para se obter algum favor. Por esses posicionamentos, vemos que o povo de Deus tinha e tem que ser comprometido com Deus e não com o homem. Assim, querido amigo, diante dessas lembranças, é possível percebermos que a mensagem profética é tremendamente atual. E mesmo mensagens condenatórias específicas, como foram as mensagens contra Edom, Assíria e Babilônia, nos trazem lições a respeito da vida justa, da vida de fé, da vida honesta diante de Deus. O meu convite, então, é que estudemos esse texto profético com os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvirmos a voz de Deus. Querido amigo, crendo que o nosso Deus soberano revelou seus planos em antecipação para os profetas, crendo que Deus usou esses homens para trazer a sua palavra ao seu povo e às nações vizinhas, podemos estudar essas profecias interpretando-as à luz dessas realidades. E com essas lembranças sobre o papel importante da profecia bíblica, podemos agora olhar com mais detalhes para os aspectos introdutórios da profecia de Abacuque. Introduzimos o estudo sobre Abacuque, lembrando que, de todas as nações que afligiram e perturbaram o povo de Deus durante a sua história, conforme o relato das páginas bíblicas, as três principais foram os idumeus, ou edomitas, os assírios, ou ninivitas, e os caldeus, ou babilônicos. Para confrontar essas nações, Deus escolheu 3 profetas para proclamarem as suas respectivas destruições. Obadias profetizou a destruição de Edom. Naum, como vimos recentemente, proclamou a destruição da Assíria. E Abacuque discorre sobre a destruição dos babilônios. Agora, devemos notar que no cânon bíblico, o livro de Abacuque vem logo após o livro de Naum. Embora tanto a Assíria como a Babilônia tenham sido usadas por Deus como seus instrumentos para a punição do seu povo, Israel ao norte e Judá ao sul, as duas nações, Assíria e Babilônia, também foram julgadas e castigadas pelos seus pecados, pelas atrocidades praticadas e pela violência exercitada contra as nações dominadas, especialmente contra o povo de Deus. Então, ao chegarmos ao livro de Abacuque, o 8º livro na ordem dos profetas menores, certamente o seu estudo e as descobertas dos seus princípios farão grande diferença na vida daqueles que desejam andar pela fé, agradando a Deus. O primeiro aspecto que devemos mencionar refere-se ao homem Abacuque. O profeta Abacuque é uma grande personagem desconhecida, e assim, significando o seu nome, alguns interpretam Abacuque como lutador, mas outros entendem que o significado do nome é abraço, afeto. Conforme esses, o profeta abraça a Deus, clamando em favor do seu povo e agradece a Deus por sua grandeza e por sua atenção ao responder-lhe sobre o seu grande dilema em relação à santidade do próprio Deus. Ainda outros
entendem que o abraço e o afeto significa ser abraçado ou amado por Deus. E como consequência de ser acariciado por Deus, Abacuque então conforta e estimula Judá, confortando, estimulando a nação, fazendo-a crer nas providências divinas. Teria sido Abacuque um dos cantores do templo ou alguém envolvido com a organização do culto? Não se pode ter certeza, mas por causa de 13 e 19, alguns entendem ser isso possível. Porém, como acontece com outros profetas, não se conhece quase nada de Abacuque por não ser mencionado em nenhum outro livro bíblico, a não ser em 1:1 e 3:1. O relato apócrifo de Bel e o dragão, que mostra o profeta alimentando Daniel, tem mais um valor mitológico e lendário do que histórico. Agora, vamos descrever um pouco a personalidade de Abacuque. Sobre a vida e a pessoa de Abacuque, nós não temos maiores detalhes em qualquer outra passagem da Escritura. Portanto, é só através do seu escrito que podemos traçar um leve perfil sobre essa personagem. Primeiramente, é provável que Abacuque era alguém conhecido nos seus dias, pois no primeiro verso a frase sentença revelada ao profeta Abacuque pode significar que ele residia em Jerusalém e era conhecido como profeta merecedor da confiança dos seus conterrâneos. Segundo, tomando por base as expressões sob a forma de canto e para o instrumento de corda, como nós vimos em 3:1 e 19, alguns, como já mencionamos, têm entendido que Abacuque talvez tivesse sido um levita, um membro até do coral do Templo de Jerusalém. Agora, em terceiro lugar, com respeito ao caráter do profeta, a maioria dos estudiosos colocam em relevo o fato de Abacuque ser um pensador, talvez um filósofo, um homem de fé definida, um homem totalmente confiante em Deus, mas um homem questionador. Em quarto lugar, Abacuque foi um homem que queria questionar e entender o sentido mais profundo das coisas. No seu escrito, ele revela-se um homem que sabia fazer as perguntas e, diante da perplexidade, não tinha medo de perguntar. Suas questões foram dirigidas diretamente àquele que sabe todas as respostas. Deus o ouviu e o respondeu. E, em quinto lugar, mais uma descrição desse personagem tão especial. Existem algumas lendas e tradições, como nós já mencionamos, sobre esse profeta, porém lendas que não podem ser confirmadas. E, portanto, lendas sem grande valor. Uma delas é aquela que diz, então, que Abacuque, veja bem, levou comida para Daniel quando ele estava na cova dos leões. Um outro aspecto que devemos considerar nessa introdução a Abacuque é o cenário histórico e a data da profecia. O livro é chamado de Sentença e fornece então algumas orientações para que possa ser datado. A predição da imediata invasão babilônica, registrada no capítulo 1, versículos 5 e 6, nos faz supor uma data próxima desse terrível acontecimento. É provável que Abacuque estivesse em Judá próximo ao fim do reinado de Josias, ou no início do reinado de Jeoaquim. Assim, a profecia pode ser datada entre 607 e 605 a.C. Na verdade, a Babilônia estabeleceu sua autoridade sobre a Palestina, incluindo Judá, logo depois da Batalha de Carquemes contra o Egito, em 605, quando ali o rei Josias, rei de Judá, foi morto, quando os egípcios foram socorrer o último rei da Assíria. Ali eles foram derrotados pelos babilônios, comandados por Nabopolassar e Nabucodonosor. Abacuque, então, assim como Jeremias, provavelmente viveu para ver o cumprimento inicial da sua profecia, quando Jerusalém, capital do Reino do Sul, foi sitiada em 597 e foi conquistada
em 586 pelos babilônicos. Abacuque, então, é o último profeta dos profetas menores a levantar a sua voz contra a mensagem divina de advertência a Judá, o Reino do Sul, antes da queda para a Babilônia. Embora tenhamos também o livro de Sofonias, nós vamos estudá-lo na sequência. O livro trata do desapontamento dos israelitas dispersos no exílio, diante do fato de que a queda de Nínive não gerou o alívio imediato e a restauração do povo de Deus. Além disso, havia perplexidade por Deus estar usando o corrupto e violento império babilônico como seu instrumento de disciplina para com Judá. Diante disso, então, é que Abacuque faz as suas grandes perguntas diante de Deus. Olhamos agora para outro aspecto dessa introdução ao profeta Abacuque, ao seu livro. O tema e o propósito do seu livro. Querido amigo, Abacuque era mais que um teólogo. Ele era um filósofo. Ele tratou das frustrações desse período e ensinou como é possível manter a fé e a esperança num período longo de adversidades e problemas. Por ser um questionador, não conseguia conciliar a sua fé num Deus justo, bom e santo com as circunstâncias que Judá estava vivenciando. Ser punido por um povo mais injusto do que ele, por certo, era uma injustiça contra os justos. Diferente de outros profetas que falavam em nome de Deus, Abacuque discutiu com o Senhor em tom de censura acerca dos procedimentos divinos em relação aos homens e em relação ao seu povo especificamente. Diante das suas dúvidas sobre o procedimento divino, Abacuque obteve uma resposta simples, porém profunda, que ajudou Abacuque a entender claramente as dificuldades e os sofrimentos humanos. O justo viverá pela fé. Esse é o princípio básico que, posteriormente, foi mencionado de modo fundamental no Novo Testamento. O texto tem 3 grandes assuntos. O profeta perplexo é essa estrutura do texto, no capítulo 1. A fé que sobrevive, no capítulo 2. E um salmo de confiança, no capítulo 3. Outro aspecto que devemos mencionar é o aspecto ético da profecia de Abacuque. Entre os escritos proféticos, esse livro se destaca por não apresentar nenhuma advertência contra o povo de Deus, mas sim um amplo debate entre o profeta e o Senhor. Nos 2 primeiros capítulos, Abacuque discute com Deus sobre os caminhos e os procedimentos divinos. E tendo recebido então resposta satisfatória, ele compõe um poema, um salmo de extrema beleza, no capítulo 3. O valor teológico devemos também mencionar com relação a Abacuque. Abacuque foi um profeta de muitas perguntas e questionamentos. Isso ocorreu provavelmente porque nos seus dias as questões floresciam na alma humana. Abacuque, em suas dúvidas filosófico-teológicas, dirigiu a Deus algumas perguntas que são profundamente importantes e que talvez você já tenha feito. Ele perguntou a razão das suas orações não serem respondidas. Ele perguntou por que aparentemente o agir de Deus estava sendo incoerente. Ele perguntou a razão de Deus não agir e se calar diante das ações do ímpio. Ele perguntou por que, sendo Deus santo, por que ele permitia o perverso agir? E por fim, provavelmente, sendo mais direto, perguntou se os babilônios que pegavam os outros povos como pescadores pegam os peixes, nunca deixariam de matar sem piedade todos os povos. Diante da calamidade que se aproximava, diante do juízo de Deus contra Judá, através da Babilônia, esse povo iníquo, Abacuque, ao invés de desesperar, como muitos ainda hoje fazem, dizendo, chega de Deus, não quero mais saber, ele agiu completamente ao contrário, dizendo, eu quero Deus, eu quero entender a Deus. Abacuque se colocou em espera e ouviu uma resposta.
O justo viverá pela fé. Querido amigo, o livro de Abacuque representa o tipo de fé que se tornou norma para o judaísmo e depois, mais tarde, para o cristianismo. Crer e esperar tornaram-se elementos essenciais na vida do povo. Por que, afinal, devemos estudar essa profecia? Porque, provavelmente, você já se perguntou, será que Deus controla tudo e todos mesmo? Por que o mal vence tantas vezes? Como é que pode um Deus justo desconsiderar a injustiça? Se você fez essas perguntas, as respostas estão nesse livro. E esse é o meu convite para você. Estude comigo Abacuque. Um grande abraço. Deus te abençoe. E até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sem